Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar a nossa leitura, tá? Nós estamos lendo o capítulo de João, capítulo de número 8. Nós começamos a partir do versículo de número 12, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E estamos aqui num debate entre Jesus e os fariseus, porque os fariseus pedindo, por exemplo, um testemunho válido, e porque Jesus ele testemunhava a respeito de si. E agora Jesus ele está defendendo, dizendo que ele não está sozinho. O testemunho dele é o Pai, tá bom? Vamos seguir então no versículo de número 17, diz assim, olha, e aí Jesus ele vai apontar o que agora? Na lei de vocês. Lembre-se daquilo que eu já falei. Falou da lei, os olhos se voltam para ele, tá? Falar da lei de Moisés, irmãos, era problema, pode ter certeza, tá? Então, como Jesus, ele com a sua autoridade, ele cita aqui, na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido, eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou, tá? Então, ou seja, na lei, então, dos judeus, dizia o quê? Para um testemunho ser válido, teria que ser de dois homens, tá? E dois homens aqui que eu estou dizendo, necessariamente não estou falando de sexo masculino, mas por mais que majoritariamente quem tinha essa busca pública por justiça, muitas das vezes eram os homens, mas aqui não entenda homens como do sexo masculino, mas duas pessoas, tá bom? Mas veja bem, então Jesus ele cita a lei e lembre-se que eu já te falei, para você ser uma pessoa aí mais, vamos dizer assim, preparada, você precisa saber essas coisas, tá? Ou seja, eu vou conversar com um judeu, eu preciso saber o mínimo do que ele crê, tá bom? Não faz sentido você falar para a pessoa de Jesus se ela simplesmente ela não está nem afim de ouvir, ela não quer saber, ela não acredita em Jesus, não está afim. Então, não é que você não vá falar de Jesus, mas se ela abrir para você conversar com ela, tudo bem, você vai falar. Mas você crê em Jesus, ela não. Então você precisa primeiro começar a puxar, pegar o ponto de assunto, que é o que ela acredita. Se as pessoas acreditam na lei, pega o ponto de assunto que é a lei e puxa para Jesus, tá? Se as pessoas acreditam, por exemplo, exemplo de Atos 17, em que Paulo ele está diante de vários deuses, né, vamos dizer, várias imagens e tal, ele pegou aquele assunto para falar do Deus desconhecido, que era Jesus, tá? Para poder falar de Jesus, do Pai, do envio de Jesus, tá? Então, ou seja, fique atento a isso, se esmere em aprender. Mas eu quero, por exemplo, pregar para um candomblessista. Quero pregar, por exemplo, para alguém que vive em meio sei lá, aos vícios. E até que as pessoas que vivem meio aos vícios, elas até vão dar mais ouvido. Mas quero pregar para alguém que não acredita em Deus, se diz ateu. O que eu preciso saber? Estude um pouco, tá? Estude, então, um pouco sobre ateísmo, estude um pouco, escuta, né, um pouco. Hoje tem podcast, tem internet, muita informação. Você pode, então, pelo menos, estar por dentro do assunto, tá bom? Não precisa se tornar especialista, mas estar por dentro do assunto. Então, Jesus fala, na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é que é válido, tá? E aí ele vai dizer, então, que o testemunho dele era válido porque a outra testemunha dele era o Pai, tá? E veja que interessante, né, irmãos? Às vezes você olha para a Bíblia e às vezes você tem pessoas que falam assim, você tá aí sozinho? Tô sozinho. Tem pessoas que falam, tô eu e Deus, tá? Por quê? Tem pessoas que precisam se lembrar que o fato de você não ver Deus não quer dizer que ele não esteja presente. O Pai, ele é uma pessoa, tá? É por isso que nós conversamos, nós falamos, nós oramos, nós interagimos com o Pai, mesmo não vendo, tá? Então, quando você fala minha testemunha ao Pai, é porque você, além de ter a consciência limpa, você tem certeza que ele está presente. Ele não é uma força, tá? Ele não é uma força, ele não é um poder, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele tem vontade, ele tem domínio, ele fala, ele escuta, tá? Ele muda o curso da história, ele é Deus, tá bom? Então não se esqueça disso. Se você tá aí, você fala, olha, minha testemunha é o Pai,
tá bom? É, Deus é quem te justifica, tá? Então veja que Jesus aqui, alguém poderia estar dizendo para ele assim, tá, mas eu não estou vendo esse pai que você tanto fala. Ele tá meio que ele tá dizendo, olha, Deus é quem me justifica, ele é a minha testemunha, tá bom? Vamos seguir então para o versículo de número 19, que diz o seguinte: então perguntaram-lhe, onde está seu pai? Tá vendo? Tá vendo? Eles já perguntaram, onde está seu pai? Eu não estou vendo ele aqui, tá? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem o pai. Se me conhecessem, também conheceria a meu pai, tá bom? Lembre daquilo que eu falei, as pessoas vão considerar sempre o cristão um louco. E elas, com certeza, estavam considerando Jesus aqui um lunático. Por quê? Além de não ver o Pai, tá? Ele estava sempre dizendo, vocês não me conhecem, não vão conhecer o Pai também. E ele já disse isso em outras vezes. Olha, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês pedem, me mostra o meu Pai, quem vê a mim vê o Pai, tá? Então, Jesus, ele aqui está sendo meio que chamado de louco. Ninguém está vendo o Pai, tá? Mas lembre-se de uma coisa, se isso te conforta, a loucura de Deus ela é mais sábia do que a sabedoria humana, tá? Então, às vezes você está na rua, em algum local, orando, por exemplo, aí a pessoa vai falar assim, olha lá, ao louco. Mas essa loucura, ela é mais sábia do que a sabedoria humana, tá bom? Porque ali você está em oração, você está com o Pai, você está em guerra, você está intercedendo, você está quebrando cadeias, enquanto as pessoas estão te chamando de louco, tá? Então não espere aprovação, não espere aplauso, tá bom? Outra coisa que Jesus vai ensinar aqui é proteja a sua fé, seja defensor da sua fé. Tem uma doutrina, por exemplo, na teologia chamada... Ai, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Fugiu, gente. Deixa eu pesquisar. Minha mente não me ajuda, peraí. Eu sei que vocês já estão respondendo aí, mas... Gente, apologética da fé. A palavra me fugiu, tá? Eu sei que vocês já estavam respondendo aí, você que sabe. Mas tem uma doutrina na teologia chamada apologética. Ela é justamente é o ramo, por exemplo, da teologia que ela vai lidar com a defesa da fé. Ela vai procurar responder, por exemplo, questionamentos, desafios, tudo por meio das questões, por exemplo, da fé, de forma mais argumentativa, tá bom? Às vezes as palavras me somem, e não sei se você sabe, eu gravo esses vídeos muito à noite, então às vezes o cansaço já bateu, tá? Mas é assim mesmo. Então tem uma doutrina chamada apologética, tá? Então, ou seja, é como o cristão vai defender a sua fé usando da ciência, usando da razão, usando de argumentos, tá? E usando, obviamente, da palavra de Deus, tá? Então, ou seja, aprenda a defender a sua fé, assim como Jesus ele estava defendendo aquilo que ele acreditava, tá bom? Tem pessoas que ficam assim, mas eu não consigo, mas não dá, é difícil. Aprenda a defender sua fé. Ou você está perdendo tempo da sua vida, por exemplo, indo para a igreja, sem saber o que você está fazendo, tá? Então é importante você dar razão para as pessoas da sua fé, tá bom? Vou finalizar aqui lendo, por exemplo, o versículo de número 20, dizendo: ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém prendeu, porque a sua hora ainda não era chegada. Então, ele estava perto do gasofilaço, local onde se colocavam as ofertas, ele estava ensinando nesse local. Aí você fala assim, interessante, Jesus estava ensinando perto do local da casa do tesouro, né? O que isso significa? Ninguém ia fazer bagunça aqui perto onde tinha, por exemplo, essa parte financeira, tá bom? Não é qualquer pessoa que ia chegar lá e colocar a mão nele para mexer ou ia fazer bagunça, porque não era um lugar assim, vamos dizer assim, de muitas pessoas, tá? Então, imagina alguém põe a mão, aí vem outra pessoa, por exemplo, põe a mão em Jesus, outra pessoa vai tentar separar e ia virar uma bagunça. A multidão que estava ouvindo precisava ficar no local.
tá? Então, aqui é interessante que é um lugar também de segurança, mas de qualquer forma, ele estava perto do lugar onde se colocava a oferta. No entanto, ninguém me prendeu, porque a sua hora não era chegada, tá bom? Aí, mais uma vez, eu volto a lembrar para você, soberania de Deus. Nada acontece fora do propósito de Deus. Repita comigo, nada acontece fora do propósito de Deus. Então, acalma o seu coração, acalmemos o nosso coração, porque não era chegada a hora, não, ninguém vai pôr a mão, tá bom? Outra coisa que eu vou dizer para você é, confie em Deus e siga em frente, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, vamos pro próximo, até mais, tchau, tchau.